Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Você está com o Pastor de Deus aqui na Faculdade Espiritual. Hoje eu quero falar sobre Davi. O erro e o pecado. É importante, na realidade, separar o período de erro e o período do arrependimento. Eu vou trazer para vocês aqui uma informação que muitos não pregam essa informação, que muitos não falam sobre isso. Davi matou Urias, ficou com Betseba e pediu perdão e tudo bem, mas não foi assim. Ele viveu com Betseba, mesmo sabendo que tinha matado Urias, engravidou a Betseba, isso tudo vivendo num pecado, sem pedir perdão a Deus. Vamos entender isso aqui? O período da omissão, ou seja, o período do erro. Eu quero dizer para você que Davi realmente, ele permaneceu no erro por um tempo considerável, ou seja, por muito tempo. Ele cometeu adultério, né? Tentou encobrir com a morte de Urias e, depois que Urias morreu, ele trouxe Betseba para o seu palácio e se casou com ela. Presta atenção, até aí ele não tinha pedido perdão e nem tinha se arrependido. Escuta isso aqui é muito sério. Talvez você nunca ouviu um estudo como esse, um trabalho como esse que nós estamos trazendo aqui. Talvez seja em primeira mão para você, mas isso vai mexer com a cabeça de muitos pastores. Então, vem comigo, para você que possa entender o que eu vou falar aqui. Sempre é bom, irmão, nós estarmos entendendo como funciona as coisas. Então, durante meses, ele viveu como se nada tivesse acontecido. Imagina, Davi matou Urias, engravidou Betseba e viveu como se nada tivesse acontecido. Preste atenção nisso aqui. Aí você fala assim, mas a Bíblia diz que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Espera aí. Então, durante meses, ele viveu como se nada tivesse acontecido, sim. Betseba engravidou, deu à luz o primeiro filho dessa união. E nesse período, ele não havia pedido perdão. Vai vendo isso aqui. Ele não havia. Então, e outra coisa que eu trago aqui, muito bem clara, a Bíblia, ela só relata sobre Betseba, porque foi um caso chocante, devido à morte do marido. Mas Davi viveu com muitas mulheres, irmão. Não só foi Betseba. Davi deve ter feito isso com outras mulheres. Ele achou uma mulher bonita, elegante, tal, e fez. Não foi só Betseba. A Bíblia não vai contar, mas se você vê a história, Davi não só tinha Betseba. Entendeu? Daí você tira. Então, ele estava em estado de negação e ocultamento, né? Ele ficou na dele, matou Urias, Betseba engravidou, ele casou com ela e está tudo bem, está tudo certo. Agora vamos falar sobre o confronto de Natã, do profeta. Aí Deus enviou o profeta Natã. Peraí, Davi está folgada demais, Davi está pegando aí todas as mulheres. Agora Davi faz uma coisa que Deus diz assim, vamos dizer assim, Deus fez uma coisa que não devia, matou o cara de confiança, soldado de luta, e era esposo, né, da mulher. Então Deus, ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Só quando Natã contou a parábola da ovelhinha do pobre e apontou o dedo para Davi dizendo, tu és este homem, é que a ficha de Davi caiu. Vai vendo isso aqui. Vai vendo isso aqui. Então foi nesse exato momento que ele disse, pequei contra o Senhor.
Isso aqui é muito sério. Isso está escrito em 2 Samuel 12, 13. Agora vamos falar sobre a mudança após o perdão. Diferente do que muitos pensam, irmão, após o arrependimento registrado no Salmo 51, a Bíblia não relata que Davi continuou vivendo em pecado deliberado. Eu quero falar também sobre a união, ela foi oficializada. Então ele permaneceu casado com a Betseba, mas agora sob uma nova perspectiva. Então, peraí, ele matou o marido, né? Ficou com a mulher do cara e casou com a mulher de Uria. Então ele não permaneceu, ela não era o fruto do pecado, ele não ficou com ela. Escuta isso aqui. Eu quero falar sobre o fruto da restauração, da união restaurada entre Davi e Betseba. Nasceu quem? Salomão, que viria a ser o sucessor de Davi e o homem mais sábio da terra. Isso é, irmão, visto por muitos teólogos, né? Como uma prova de que Deus pode redimir uma história quebrada. Mas cuidado com a repetição. Esse é um alerta. Nas Escrituras, não há registro de que Davi tenha cometido adultério novamente após esse episódio. Não fala. Ele aprendeu pelo caminho mais difícil. Muitas vezes é preciso passar por uma prova para você ver, para você aprender, para você acordar. Mas é um caminho pesado. Mas eu quero falar sobre o conceito de permanecer no erro. Biblicamente, irmão, existe uma diferença entre viver na prática do pecado, quando a pessoa erra, sabe que está errada, mas não quer mudar. Mas espera aí, mas Davi não mudou. Davi ficou com a mesma mulher. Mas onde Davi estava antes de Natan chegar? Estava com Betseba, irmão. Ele não saiu. Viver na graça. Escuta isso aqui. Quando a pessoa erra, confessa, abandona o pecado e tenta reconstruir a vida sobre os ombros, né? Ou os escombros, vamos falar assim. O que Davi fez foi isso depois. Ele tentou reconstruir, mesmo com a mulher que era o fruto do pecado. Quando é que Davi ia esquecer do que ele fez? Quando é que Betseba ia esquecer do que Davi fez? Nunca. Nunca. Matou o marido dela. Então Davi, ele permaneceu com Betseba como sua esposa legítima, mas a natureza da relação mudou de um jeito egoísta. E mudou o desejo egoísta para uma aliança familiar que Deus acabou abençoando através de Salomão. Então, peraí. Então Deus, ele ajudou. Deus não sabia do acontecido, mas mesmo assim, Deus deu um filho para fechar a aliança com Betseba. Então ele apoiou? Apoiou. Deus apoiou. Apoiou por quê? Porque Davi se arrependeu do seu erro. A Betseba não tinha culpa. Então vamos lá. Agora, será que essa diferença entre o período de negação e o período de arrependimento ajuda a esclarecer a sua dúvida sobre a postura dele? Sim ou não? Por isso que nós estamos aqui, para trazer para você conhecimento e sabedoria. Eu tenho certeza, irmão, que é tudo na base do conhecimento. Mas eu quero falar sobre as três fases, vamos falar assim, da crise de Davi. A fase 1, a queda, concupiscência e poder. Atitude de Davi. Ele vê Betseba, ignora que ela é casada, comete um adultério e, para esconder o erro, arquiteta a morte de Urias.
O segundo foi a omissão, a negação e o silêncio. Ele ficou no silêncio. Ele se casa com ela e vive meses como se nada tivesse acontecido. É aqui que ele permanece no erro sem se arrepender. Então Davi viveu com Betseba muito tempo sem se arrepender. E o terceiro passo é a restauração, que foi a confissão e a mudança. Ele confrontado por Natã, ele não nega, ele assume a culpa. Pequei. E escreve o Salmo 51, mudando sua conduta a partir dali. Então, permanecer, que se tornou redenção. Embora Davi tenha continuado com Betseba, agora como esposa legítima após a morte de Urias, a Bíblia mostra que o relacionamento foi transformado. Mas você que está do outro lado, se coloca no lugar, se fosse você ia esquecer do que Davi fez com teu marido? Ou com a tua esposa, vice-versa? Vamos falar sobre a perda e o luto. O primeiro filho dessa união adoeceu e morreu. Davi aceitou isso como uma disciplina divina, demonstrando que seu arrependimento era real e que ele aceitava as consequências. O nascimento de Salomão, Deus deu a Davi e Betseba um segundo filho, chamado Salomão. O nome dado por Deus, olha só, Deus que deu o nome a ele, e foi Gedidias, que significa amado do Senhor. Então isso simboliza, irmão, que após o arrependimento, Deus pode fazer algo novo e abençoar de uma situação que começou totalmente errada. Agora eu quero falar também sobre a velhice de Davi. E no fim da vida, é Betseba, irmão, quem está ao lado de Davi para garantir que a promessa de Deus sobre a sucessão do trono fosse cumprida, como está em 1 Reis. Mas a conclusão para os dias de hoje, se fosse hoje, a lição de Davi serviria para mostrar que o perdão de Deus não apaga o passado, mas reconstrói o futuro. Ele não voltou no tempo para ressuscitar Urias, mas ele se tornou um homem diferente para o resto de sua vida. Então por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui trazendo para você um estudo todos os dias aqui na faculdade espiritual. Então, para um líder, ou seja, um comunicador ou qualquer pessoa, é preciso entender isso com muito carinho, porque o perigo da ociosidade do sucesso. Em Davi, a Bíblia diz que o erro começou no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Ele estava relaxado, sentindo-se intocável após tantas vitórias. Davi dizia: eu sou o melhor. Hoje, irmão, o maior perigo para um profissional não é o início da carreira, onde a fome, ela é grande, a fome da fama, a fome de crescer, a fome de estar em status, mas o momento em que ele já alcançou o sucesso. Tem tanta gente que alcançou o sucesso que pensa que é o dono da cocada preta. O excesso de confiança e o conforto pode nos fazer baixar a guarda e negligenciar os princípios que nos levaram até a falência. Eu quero falar sobre a ilusão da impunidade. Em Davi, ele achou, que como rei, ele poderia controlar a narrativa. Ele tentou manipular Urias, e quando não conseguiu, usou o seu poder para eliminá-lo. Hoje, vivemos, irmão, na era da imagem. O desafio é manter o quê? A mesma integridade, quando o microfone está desligado ou quando as câmeras não estão apontadas para nós. A tentação de usar influências para encobrir falhas exclusivamente pessoais é um caminho sem volta para a perda de credibilidade.
o tribunal da opinião pública versus o tribunal da consciência. Em Davi, ele conseguiu enganar o povo por meses, mas não conseguiu enganar a Deus nem a sua própria consciência, como está no Salmo 32, descreve como seus ossos envelheceram enquanto ele calava o pecado. Hoje, alguém pode ter milhões de seguidores e uma carreira brilhante, mas viver em agonia interna é algo terrível. A verdadeira integridade não é, irmão, sobre o que os outros pensam de nós, mas sobre quem somos quando estamos sozinhos. A diferença entre gerenciar a crise e se arrepender. Em Davi, quando o profeta Natan o confrontou, Davi não chamou uma assessoria de imprensa para dar uma desculpa. Ele não disse, fui mal interpretado. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. E hoje, no mundo corporativo e na mídia, a tendência, irmão, é o gerenciamento de crise, ou seja, tentar parecer bom. O exemplo de Davi nos ensina que o único caminho para a paz real é a confissão. Admitir que você errou. Admita. Quando se erra, tem que admitir. A lição para se comunicar. Como comunicadores, nossa voz tem peso. Se falharmos na integridade, a nossa mensagem perde o poder. A história de Davi nos ensina que ninguém é grande demais para cair. Ninguém está longe demais para ser restaurado. A humildade é a única ferramenta capaz de consertar uma reputação quebrada. Então essa abordagem de comparar a liderança antiga com os desafios modernos faz sentir e faz grande sentido para a sua visão de comunicação e ética. Se fosse hoje, Davi ia enfrentar os tribunais porque ele foi um criminoso, ele matou, irmão. Não tem as coisas de rei, de rainha, ele ia porque ele matou. Mas naquela época, não, ele era o rei, ele fazia, a autoridade era ele. Na sua região, a autoridade era ele. Mas eu quero dizer para você, espero ter trazido para você esse estudo e você compartilhe com mais pessoas. Vem comigo, procure o nosso canal. Em Cristo é de Deus oficial. Em Cristo é de Deus oficial. Ok? Vem comigo, porque é de Deus. Paz.